Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, dar seu like ou seu dislike, para a gente saber como é que está o nosso trabalho aqui no canal. Quero deixar meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, de maneira especial Márcia Aparecida, Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, que sempre estão aí. A Márcia que tem, a respeito disso, um centro de orientação teológica existencial. Eu deixo aqui embaixo o contato, tá legal? Gente boa, também quero deixar o nosso agradecimento a todos aqueles que nos incentivam no canal, aqueles que fazem isso de uma maneira anônima. Muito obrigado. Bom, nós vamos para a nossa quarta lição. Nós vamos trabalhar hoje, dentro do estudo do capítulo 5 ao 11 do Evangelho de São João, nós vamos tratar o sinal da água, Jesus na festa das tendas. Nós vamos trabalhar a temática de Jesus, uma temática extremamente bela hoje, nesta festa, a festa das tendas, a água da vida. João capítulo 7, de 1 a 39. Então nós vamos trabalhar esse tema. O texto do Evangelho, ele situa Jesus dentro de uma festa judaica. Só que existem algumas peculiaridades, tanto para Jesus ir e estar, e como ele é acolhido dentro dessa festa, dessa celebração judaica. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de introduzir vocês a esta festa, esse ato litúrgico hebraico. Então, para a gente entender profundamente o ambiente onde Jesus está, o que vai acontecer e o que representa o que ele fez, é muito importante que a gente inicie o nosso estudo de hoje com esse foco. Festa das tendas. Mas o que é a festa das tendas? Bom, o capítulo 7 ele apresenta essa cena. É uma cena muito agitada, tem muita coisa acontecendo. E Jesus está em Jerusalém, né? Mas lembrando sempre que estamos dentro daquela dinâmica do êxodo, da caminhada do povo. Agora Jesus está em outra festa. Alguém já me disse, mas Jesus vivia em festa. É que as festas elas têm um significado. Primeiro, é um momento de reunião das pessoas. E Jesus é o mestre. Jesus quer que a sua mensagem, aquilo que ele tem para dizer ao povo, seja dito e seja compreendido por um número maior de pessoas. Mas não só isso. Era nas festas judaicas que Jesus tinha a oportunidade de fazer uma quebra de paradigmas. São realidades que vão se cristalizando até se tornarem parte da vida religiosa de um povo. E Jesus vem ao encontro dessas realidades e tende a modificá-las, a transformá-las. Não que elas estivessem erradas, não é essa a questão. A questão é que eu posso fazer a vida inteira uma coisa, mas existe o jeito certo e o quase certo. Digamos que Jesus quer que o povo faça viva a sua realidade da maneira certa. O versículo 1 do capítulo 7 do Evangelho de São João diz de uma maneira muito breve. Depois disso, ou seja, depois do evento que acontece da transformação, a cena do pão, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria se deter na Judéia, ele não queria ir para a Judéia. E aí o texto diz, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então João vai dizer com todas as palavras, Jesus não queria ir para Jerusalém, não queria estar na Judéia porque os judeus estavam perseguindo ele. Ou seja, os discípulos dos fariseus, eles estavam caçando Jesus e os seus discípulos. Porém, versículo 2, aproxima-se a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Numa linguagem um pouco mais simples, a festa das tendas. E aí nós temos o cenário litúrgico que é belíssimo, é muito bonito. É muito bonito entender o significado do evento litúrgico para depois ver o que aconteceu, como é que João, depois que isso tudo aconteceu, ou com o olhar da Páscoa, com o olhar de Pentecostes, como é que ele vê o que de fato foi presenciado pelo povo de Israel naqueles dias. Bom, nós sabemos que existem já alguns festivais judaicos que entraram para a tradição cristã.
né, através de uma reinterpretação. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa, Pentecostes eram festas que já existiam no calendário judaico. Porém, numa dessas festas da Páscoa, houve a morte e a ressurreição de Jesus. E ela ocorreu dentro deste momento litúrgico de Israel. E a comunidade cristã adotou, ou seja, continuou a celebrar a Páscoa, mas não mais como a passagem do deserto, a caminhada no deserto, mas como a passagem para a vida nova, para a ressurreição. Da mesma forma, a festa de Pentecostes era uma festa judaica que lembrava a doação da lei no Sinai, e aí ocorre o evento da vinda do Paráclito, o dom do Espírito Santo, e em seguida a comunidade cristã passa a celebrar Pentecostes, mas com um significado diferente. Então, só para dar um exemplo, a festa que nós temos hoje é um grande feriado judaico, a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculos? Eram pequenas casinhas, né? A tradução mais literal para a gente seria a festa das tendas. E eu faço aqui uma nota, informando que, em conjunto, essa festa no mundo cristão não encontrou bem um evento muito significativo para ela. Por isso, não entrou no nosso calendário litúrgico. Porém, bebe-se espiritualmente da festa das tendas em várias cenas litúrgicas, né? Ela tem reminiscências na celebração da Quinta-feira Santa, né? Tanto que a gente deixa o tabernáculo vazio, né? Então a gente faz uma casa, faz uma tenda para o Santíssimo Sacramento. Em Corpus Christi também se leva aquele baldaquino, aquela tenda nas procissões de Corpus Christi, né? Onde somos convidados também, daqui a pouco vocês vão entender o que eu vou dizer agora, convidados a ir para a rua, manifestar a nossa fé, né? O fato é que os hebreus tinham este festival no outono deles, né? Que fazia par perfeito com a festa da Páscoa, porque acontece na lua cheia no outono, na primeira lua cheia após o equinócio de outono, e era celebrado exatamente 6 meses após a Páscoa. É uma festa, uma grande festa, como a Páscoa. Dura 7 dias, é uma semana, que é a chamada Semana da Tenda, né? Que quer lembrar o quê? O período da viagem do povo de Israel no deserto, a caminhada no deserto. Então é a festa do outono, ação de graças para a colheita, especialmente a colheita. O novo vinho é o agradecimento pelos dons da terra, pela providência de Deus, e faz uma memória histórica, providência durante o êxodo. Lembrando que ela acontece, nós estamos nessa caminhada do êxodo, a dinâmica do Evangelho de São João é a caminhada do povo de Israel. Então, as maravilhas que Deus fez no deserto são celebradas na festa das tendas. E tornou-se, ao longo do tempo, uma festa excepcionalmente alegre, caracterizada por um detalhe interessante. É uma peculiaridade muito bonita. Durante esses 7 dias, os habitantes de Jerusalém não dormem em casa. Não dormiam em casa, mas ao ar livre, né? Hoje, algumas comunidades ortodoxas celebram isso, não só em Jerusalém, mas onde estiverem pelo mundo. A tradição prevê que toda a cidade, os habitantes da cidade, dormissem do lado de fora de casa. Então faziam tendas temporárias, pequenas, improvisadas, com telas, com tapetes, com galho, e dormiam ao ar livre. Aqui que vem a dinâmica, a coisa bonita, né? Era um sinal de provisoriedade da vida, ou seja, a vida provisória. Ela não é permanente, ela não é fixa. É um caminhar, é um peregrinar. É um sinal de peregrinação, era um sinal de confiança na providência de Deus. Então, todos os anos, 6 meses após a Páscoa, eles faziam essa celebração das tendas, dos tabernáculos. Então, todos iam dormir na rua. Saíam de suas casas, de seus sítios, iam para a rua, faziam as suas tendas e na rua estavam. Então, você imagine, a alegria, as pessoas conversavam, algo muito interessante. Do ponto de vista da espiritualidade, algo que
mexe com a nossa cabeça para entender como é que o povo de Israel conseguiu suportar tanta coisa, tantas experiências ruins na vida, na sua caminhada. Foi no exílio, foi esse tipo de coisa faz com que você se prepare para não ter sempre aquilo que você tem hoje. Hoje nós temos uma casa, temos água, temos luz, temos telefone, temos computador, e se não tiver? E se eu não tiver mais os benefícios, as coisas que tenho hoje, como é que eu vou me virar? Então o povo de Israel institucionalizou essa experiência durante 7 dias. Ninguém vai ficar em casa, nós vamos ficar na rua, nós vamos ser peregrinos, nós vamos fazer a experiência do deserto. É interessante isso. Como é que um povo tem na sua origem uma experiência que é para ser partilhada com todos. Então, é a semana da cabana, a semana do Sukkot, em hebraico, Sukkot, né? Tenda. Por isso que eu disse que a tradução mais certinha é tenda mesmo. Então, imagine a cidade antiga, Jerusalém, que é construída de uma forma compacta, apertadinha, as ruas longas, mas estreitas, com toda a população de Jerusalém acampada nas ruas por uma semana. Né? É uma semana em que ninguém trabalha, todos celebram juntos. É uma semana para cantar, para dançar, para comer junto. Há também muitos momentos religiosos. Entre eles, o mais importante é a grande procissão da água, porque uma característica da Festa das Tendas é a invocação das chuvas. Né? Aqui faço um parêntese, né? Porque naquele período do ano, é o início do outono, lá se dá no final de setembro, início de outubro, mais ou menos, não chove já há muitos meses. Na verdade, desde janeiro as precipitações elas diminuem, vão diminuindo, e naquele período do ano é quase nulo. Enfim, ocorre a festa da chuva, que ainda não veio e tudo está seco. Vamos imaginar assim que está tudo torrado pelo sol. E aí se esperam as novas chuvas para possibilitar uma nova safra com novas colheitas. Isso tudo é pensado pelo povo, né? E o último dia dos festejos, o ritual festivo muito significa é a procissão da água. Nesse dia, os sacerdotes desciam do templo, que ficava no lugar mais alto da cidade, para a parte mais baixa, a dita piscina de Siloés. E lá havia uma grande fonte com um tipo de banheira, né? E os sacerdotes com copos, com taças rituais, tiram a água que é carregada em procissão por os jovens rapazes da cidade até o topo do templo. E as pessoas acompanham essa procissão com canções, com galho de palmeiras, e cada um tem um ramo de palmeira e algum outro ramo simbólico, oliveira, e agitam esses ramos na medida que a procissão da água vai passando. A essa altura vocês já devem ter identificado essa festa com o Domingo de Ramos. É isso mesmo. Esse gesto de balançar os ramos é um gestual hebraico que significa acolhida diante da espera de algo muito importante. E aí vocês vão entender o que significa, depois quando nós formos estudar a festa de Ramos, a entrada triunfal de Jerusalém, né? Mas vamos continuando aqui. Os sacerdotes sobem lentamente, cantando o Salmo 117, que na Bíblia de Jerusalém é intitulado Liturgia para a Festa das Tendas, ou seja, um salmo que conta uma grande história, toda a história da caminhada do povo de Israel no deserto. E quando chegam à esplanada do templo, né, os sacerdotes dão 7 voltas ao redor do altar com essas vasilhas de água. E depois pegam as vasilhas e derramam sobre o altar. Lembrando os rios do paraíso que emanam do centro do paraíso. Lembrando a água que sai da rocha que alimentou o povo que sofreu de sede no deserto. E é feita a lembrança da profecia de Ezequiel, que tem em que uma nascente no templo foi anunciada como aquela que vai ser a água que jorra no paraíso. Uma terra árida que sofre com sede, como Israel, o Oriente em geral. A liturgia da água, então, ela assumiu uma grande importância para esse povo. E no meio dessa festa, nessas canções, a água era o centro da atenção.
Contudo, não só. Também se dá nesses dias ênfase para uma coisa que é uma peculiaridade de Israel. Por esse motivo, durante a festa, à noite, o templo ficava iluminado. Havia um grande castiçal, talvez vocês já tenham visto, claro que já viram, né? De 7 braços, a menorá, né? Enorme. Depois, muitas luzes. E aí vocês fazem outra memória, os 7, né? Festa das tendas. A fonte da época dizem que isso era uma visão excepcional. Ver o templo de Jerusalém iluminado à noite. Né? Estamos acostumados hoje com cidades luz, Paris, né? Cidades iluminadas, né? Mas na antiguidade, até bem pouco tempo aqui no Brasil mesmo, as cidades não, a noite era completamente umbreuas, escuras, né? Então esta semana o templo fica iluminado, sob o céu aberto. É uma semana muito bonita para se ver o templo. Em toda essa Jerusalém, nesses dias festivos, as pessoas, né, também iluminam-se os seus ambientes com fogo, né? Os grupos cantam, tem peças, tem danças, tem comidas, festa para tudo quanto é lado, né? Então é um show, um grande festival. É algo como temos hoje, só para fazer uma comparação mal feita, mas é uma comparação que pode ser feita também, com as festas juninas, né? Então, que se celebra no mês de junho, né? É o que mais próximo a gente pode chegar num comparativo desta festa das tendas, né? Tem as barraquinhas, tem a tenda, tem o fogo, tem... Então, só para entender. Em síntese, o festival das tendas tem a água, a luz e a alegria, a celebração do estar a caminho, a celebração do caminho. Essa é a grande celebração onde Jesus vai se manifestar em Jerusalém. Jesus estava na Galileia, ele vai para Jerusalém. E aí nós abrimos aqui, de fato, aquilo que é importante dessa perícope que nós estamos estudando, do versículo 1 ao versículo 49. Então nós vamos trabalhar essa realidade agora. O capítulo 7 apresenta uma série de discursos e diálogos. Alguns até são piadas irônicas entre as pessoas sobre quem é Jesus. A questão central aqui será a identidade de Jesus. Quem é Jesus? De onde ele vem? A primeira parte do capítulo encena os irmãos de Jesus, os parentes dele na Galileia, os homens do país, de sua aldeia. Né? São João apresenta um discurso desses parentes que se mostram incrédulos, né? E que exortam seus compatriotas, né, a mostrar-se ao mundo, né? Querem que Jesus se mostre ao mundo. Eles não acreditam nele como Messias, como palavra de Deus, mas esperam que ele se torne um homem poderoso e que eles também possam usufruir como seus parentes. Eles querem que ele vá à festa, e ele diz não. E aí nós temos lá João 7,6. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. Existe um pouco de ironia aqui. Isso é próprio de São João. O mundo não vos pôde odiar, mas odeia-me porque eu testemunho contra ele, que as suas obras são más. Então Jesus está dizendo, para vocês não tem importância vocês irem para Jerusalém, mas eu incomodo Jerusalém. Eu incomodo porque o simples fato de eu estar aqui os incomoda, porque eu deixo a sua maldade à mostra. Jesus se apresenta como aquele que denuncia as más obras do mundo. Por essa razão, o mundo, né, que nesse sentido significa o poder negativo, ou seja, a instituição do homem mau, as estruturas de pecado, as estruturas de injustiça, né? Jesus nós passamos todos os capítulos até agora derrubando as instituições de Israel. E agora, a essa altura do campeonato, todas as instituições estão por terra. Jesus diz que o reino de Deus é diferente de tudo aquilo que eles imaginavam ser. Né? E aí, o versículo 8. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não
irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, ele permanece na Galileia. Estamos no versículo 9. Mas quando o povo partiu e começou a caravana para fazer os mais ou menos 200 quilômetros que separam a Galileia, a região de Cafarnaum por ali, a Jerusalém, Jesus parte. Evidentemente que ele não queria fazer o caminho com seus parentes. Jesus vai à parte. Mas quando seus irmãos tinham subido, versículo 10, então subiu também ele à festa. Não em público, mas de uma maneira despercebida. Ele chegou a Jerusalém sem ser notado, porque é bom que a gente entenda isso. Jesus, em momento nenhum, quis ser um popstar, quis aparecer. Ele tinha a sua missão muito clara e o que ele ia fazer era objetivo. Ele não tinha intenção de chamar atenção, também porque a festa das tendas tinha lentamente assumido uma dimensão messiânica. Existia um boato entre os judeus que seria durante a festa das tendas que o Messias ia se manifestar. Portanto, na festa das tendas, existia sempre aquela voz popular, né? Ele poderia vir este ano. E se viesse? Você não viu alguém estranho por aí? Então se falava desse estranho personagem da Galileia fazendo sinais, falando de uma forma diferente. Tudo apontava para Jesus. Vai ver que é ele, não é? Pode ser. E no meio dessa discussão, essa incerteza, Jesus não queria dar muito nos olhos, né? E ele entra em Jerusalém de uma maneira sorrateira, podemos assim dizer, né? Escondido, né? O versículo 11 diz isso: buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam, onde está ele? E Jesus sabia disso. Então, Jesus está em Jerusalém, está no meio deles, mas não é encontrado por eles. Eles tinham medo de falar sobre ele, eles tinham medo de perguntar sobre ele, então ficavam procurando ele, né? E muitos dos chefes também discordavam sobre as intenções de Jesus, né? O versículo 7, o capítulo 7, versículo 12 diz assim: e na multidão só se discutia a respeito deles. Uns diziam, é um homem de bem. Outros, porém, diziam, não, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente, com medo dos judeus. Então, o povo estava com uma sede de encontrar Jesus. Todos falavam dele. Mas os judeus não permitiam que se falasse abertamente. E aí, o versículo 14. Lá pelo meio da festa, então lá pelo terceiro dia, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. No templo existia um lugar específico para a reunião dos rabis, dos mestres, né? Um local que era chamado a Varanda de Salomão. Então os mestres geralmente se reuniam ali com seus discípulos. Jesus apareceu neste momento em público para ensinar no templo. E os judeus ouvem espantados e maravilhados a sua mensagem. É o que o versículo 15 vai dizer. Judeus se admiraram e diziam, este homem não fez estudos. De onde ele vem, pois, o conhecimento das Escrituras? E aí começa aquela conversa que a gente já sabe, né? Que é a argumentação de onde não há argumentos. Então, o mestre, ele perguntava, ele não tem autoridade para estar ensinando, não pertence a nenhuma escola de Jerusalém, ele não, lembra que existiam as escolas proféticas, escolas rabínicas, existiam um punhado de pessoas que, ensinando a lei de Deus, a Torá, as escrituras, eles ganhavam a vida com isso. O templo era um centro acadêmico também em Jerusalém. Então essas pessoas viviam disso. Então não era só os sacerdotes, não eram só as autoridades políticas de Jerusalém, não. Existiam também as pessoas do ensino, as pessoas, os literatos, os mestres da lei que ganhavam seu dinheiro ensinando a sua doutrina ali. Essa doutrina que é questionada por Jesus, eles não estão ensinando algo para um caminho, eles estão ensinando o caminho deles mesmos, ou seja, eles estão chamando atenção para si. E no versículo 16, nós encontramos uma frase assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá
se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. E ele está dando um tapa na cara dessas pessoas. Vocês estão pregando vocês mesmos, vocês estão se apacentando, né? E ele diz, quem diz minha doutrina não é minha, o que é, né? O que é mais seu do que você? O que é menos seu do que não é de você? É uma pergunta, é um jogo de palavras que existe, né? A doutrina de Jesus não é uma teoria, mas é uma pessoa. Então, a minha palavra, a minha doutrina, a minha pessoa não é minha, é de quem me enviou. Ele quase disse, eu não sou meu. Na verdade, ele acrescentou, mas eu sou daquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo, e Jesus vai fazer agora uma acusação. Por esses mestres serem pessoas que estão pregando uma doutrina, né? Uma doutrina que não é deles, uma doutrina que não é doutrina, de certa maneira, Jesus está dizendo que eles são ateus. Porque eles não estão falando de Deus, eles estão falando deles mesmos. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória. Versículo 18. Mas quem procura a glória de quem enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Ele chama de impostores. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Pá, de novo. Outra afirmação importante. Vocês têm a lei, estão convencidos de que ela é o melhor lugar, mas vocês não seguem. E uma prova disso é que estão tentando me matar. E aí, as réplicas, né? João 7,20. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo. Tens um demônio, porque procura. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus. Fiz uma só obra, e todos vós os maravilhais. Então, ele se refere ao paralítico, né? E o trabalho que ele faz em Jerusalém. Naquele momento em Jerusalém, Jesus havia feito apenas um milagre. O milagre do paralítico. Então estão acusando ele de endemoniado, mas ele só fez uma coisa. O que ele tem feito até aquele momento é falar. Moisés vos deu a circuncidão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até no sábado circundais um homem. Se um homem recebe circuncisão no dia de sábado, isso em violar a lei, por que vos indignais comigo, que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Então, ele coloca diante daquelas pessoas a hipocrisia e a inconformidade de certas coisas, né? Versículo 21, não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. E essa é a frase que está no coração do capítulo 7, onde todos dizem sua opinião, cada um de acordo com as aparências, né? E aí, Jesus captura, o texto captura o murmúrio do povo. Ou seja, a multidão está murmurando e vários posicionamentos das pessoas, um turbilhão de ideias em Jerusalém. E isso tudo é captado pelos mestres da lei. Isso tudo é captado pelas lideranças. E aí acontece algo muito interessante. Jesus vai dizer que os mestres da lei não conhecem a Deus. Ele está dizendo que eles são ateus, né? Versículo 28. Enquanto ensinava no templo, Jesus clamou: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Entretanto, eu não vim por mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Jesus está dizendo que eles não conhecem a Deus, porque Deus o enviou e eles não sabem, eles não creem nele porque eles não conhecem aquele que enviou. E aí eles tentaram, né? Procuraram prendê-lo, mas ninguém o tocou, porque ainda não era a sua hora. E o evangelista explica, porque não era chegada a sua hora. Então, a primeira tentativa de prisão acontece ali, né? A hora de Jesus, a verdadeira hora, ela vai acontecer onde? Na cruz. Os fariseus, eles, junto com os sacerdotes, eles perceberam que não dava para fazer algo, porque existia algo que arriscava muito, porque eles ouviam muita coisa, mas possivelmente
muitos eram favoráveis à messianidade de Jesus. E eles não queriam fazer isso. E aí Jesus, versículo 33, ainda um pouco de tempo estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. E vós me buscareis sem me achar, nem podereis ir para onde eu sou. É muito interessante, não é para onde eu vou, é onde eu sou. E novamente, eu sou. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus faz esta grande transformação. E aí, nós estamos no último dia, o versículo 37. No último dia, é o principal dia da festa. Estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ou seja, no último dia, no dia final, Jesus sai do meio onde estão aquelas conversas e ele vai para o meio do povo. Depois que foi feita aquela caminhada, 7 voltas, foi feita a procissão, que derramou-se aquela água, Jesus se manifesta. Jesus faz uma manifestação. E ele vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior emanarão os rios de água viva. E ele cita Zacarias e Isaías, né? Esse é o dia da festa, a festa dos rutes, né? Naquele dia, Jesus vai dizer que quem tem sede beba. E aí ele vai capturar toda a memória de Israel. Porque toda essa festa, toda essa celebração é para dizer o quê? Que o céu se abre, o céu se derrama sobre a humanidade. E Jesus é o caminho para esta. Ou seja, aquela água que derrama, que é falada em Isaías e em Jeremias, é uma água que vai escorrendo, é um pequeno filete que se torna um riacho, que se torna um rio, que se torna e que invade o mar. E o mar se torna um rio e vai até o Mar Morto. Ou seja, e aí ele floresce, se torna um jardim. Exatamente essa é a dignidade. Todos os versículos são reunidos aqui. O canto de Isaías nas nascentes, o canto do Êxodo, a rocha do deserto, a visão de Ezequiel, o texto de Zacarias 14, tudo vem parar aqui. E Jesus está dizendo com todas as palavras: vir até mim significa acreditar em mim. E só aqueles que acreditam em mim podem beber, ou seja, podem beber dessa água viva, podem se encontrar com a eternidade. E o versículo 39 é o trabalho esclarecedor do evangelista. Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. E aí ele vai apontar para o quê? O Espírito que Jesus vai dar ainda está com ele. No momento em que Jesus na cruz entrega o seu Espírito, ele é glorificado. Jesus vai morrer para nos dar essa água. E no momento em que ele for transpassado pela lança, essa água vai ser derramada. E essa água vai transformar a humanidade. Então, essa é a grande dinâmica desse texto que se apresenta dentro de uma celebração litúrgica que vai falar do deserto, que vai falar do caminho, que vai falar do êxodo, que vai falar da água. A água da vida, a água que renova todas as coisas. Então, agora cabe a nós, no meio dessa belíssima cena, né, profundamente refletida por São João à luz de Pentecostes, e ele nos faz ver que ele retrata, ele relata todos o que as pessoas viram e ouviram, mas que sem o Espírito Santo não tem experiência pascal, nem Pentecostes, ficam nubladas. Cabe a nós, então, percebermos essa realidade, percebermos que o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo também serve para isso, para olhar para as coisas e compreender a luz da graça de Deus, para que essa água vá vivificando a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. Essa é a mensagem que está nesse texto que acabamos de estudar. Gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, não deixe de se inscrever e dar o seu like. Até o próximo vídeo, a paz esteja convosco e permaneça no meio de nós. Fiquem com Deus, até a próxima.